Por outro, o Goiás vem passando por uma grande reformulação. Não quer dizer que não tenha bons jogadores, mas era um time que planejado, se fosse para colocar num planejamento, chegando até umas oitavas de finais, já seria uma boa campanha para o Verdão. Acabou que foi ainda bem, né? Ainda mais do que isso, mas obviamente quando você chega mais longe, a expectativa acaba sendo muito mais alta para os garotos do Sub-20. O Goiás conta assim com bons atletas dentro desse elenco. Em relação ao Pedrinho, jogador que a última conversa que eu tive com o Eduardo Pinheiro, acho que faz mais ou menos umas 3, 4 semanas, eu perguntei para ele sobre a situação do Pedrinho, ele me garantiu que estava 100% fisicamente, treinando inclusive naqueles jogos amistosos, né, que o Goiás faz tanto do Sub-20 quanto também com jogadores reservas, o Pedrinho fazendo funções diferentes nos treinamentos, até mesmo que como um camisa 10, então poderia ser uma nova função do Pedrinho ao retornar ao elenco profissional. Já jogou como ponta esquerda, ponta direita, centroavante, um falso 9 na disputa da Copinha e agora também os últimos treinamentos fazendo também a função de camisa 10, pode ser uma baita solução para o Pedrinho, que ainda é muito jovem, tem apenas 19 anos de idade, só fez uma partida nessa temporada no elenco profissional contra o Botafogo. Então, nesse momento, a escolha por não utilizar os garotos das categorias de base é do Armando Evangelista. E porque não tem nem como a gente julgar ele, porque o cara acabou de chegar, tem que resolver essa bucha danada dentro do elenco do Goiás e o principal de tudo, nenhum dos garotos ganharam chances lá no Campeonato Goiano, basicamente para não dizer nenhum, né? Acho que o Cauã, tem mais, o João Pedro, que começou ainda no elenco Sub-20, o Wendel em uma outra partida, porém muito pouco, muito abaixo para um Campeonato Goiano, que é sim, tem a sua dificuldade, não é o estadual mais fácil do Brasil, mas você pode dar um pouco mais de crédito, mais moral para os garotos das categorias de base, experimentando ele, dando mais rodagem durante a disputa do Campeonato Goiano, para quando chegar na disputa do principal do Campeonato Brasileiro, ter um pouco mais de rodagem. Enfim, passa por planejamento, a manutenção de filosofia. Daqui a pouco falo mais a respeito desse assunto maior, né, em relação, por exemplo, à utilização desses garotos das categorias de base na disputa do Campeonato Goiano. Por que eu digo isso? Não que o Goianão seja o campeonato mais fácil do Brasil, não é. Tanto é que eu vejo muita gente até brincando, desvalorizando o Goianão, mas se fosse para colocar ali na lista, eu diria que estaria entre os 7, 8 melhores estaduais do futebol brasileiro, e isso é bom para o Goiás. Ele leva vantagem, por exemplo, em relação aos clubes do interior. Na capital é até semelhante. 3 dos grandes, né? Aí tem ainda a Aparecidense, o Anápolis, antigamente o Itumbiara, o Craque, né? Que sempre faz bons times. Então vejo o Goianão mais forte, por exemplo, do que em relação a um campeonato pernambucano, um campeonato cearense, outros clubes que competem com o Goiás, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo o Campeonato Baiano, que tem os dois gigantes, né? O Bahia e o Vitória. Porém, quando você volta para o interior, aparece um outro time na Série C, mas o restante, o poder econômico, né, do Campeonato Goiano é maior. Então o Goiás ele conta assim com um estadual interessante para começar a temporada. A questão, a diretoria fala que não vale nada, que não tem nenhuma importância ganhar ou não o torneio estadual, e de fato, na minha avaliação, não deve ser a prioridade do Goiás na temporada, muito pelo contrário, e se fosse aquele campeonato no estilo antigo, onde apenas dividia os clubes em 2 grupos e os 2 primeiros se classificavam para uma grande final, aí poderia ser arriscado, né? Você começar o campeonato com os garotos das categorias de base, acabar não engrenando e no final acabar pagando o pato. Mas não é assim que funciona o Campeonato Goiano. A tendência é que para o ano que vem mantém a mesma forma de disputa, 12 equipes com 8 classificando. Sendo bem sincero, 2 rebaixados, 2 permanecem e 8 ainda se classificam. É óbvio, você ficar na 7ª, 8ª colocação, corre o risco de pegar um Goiás, o Atlético, o próprio Vila Nova ou a Aparecidense já nas quartas de finais. Ainda assim, o Goiás utilizando, por exemplo, os 5, 6 primeiros jogos, ou intercalando, joga, por exemplo, o time do meio de semana com os garotos da base, no final de semana, um jogo mais importante, um clássico, uma partida na Serrinha, por exemplo, com uma mesclagem maior dos jogadores principais, seria uma filosofia interessante que eu implementaria para a temporada de 2024. E, obviamente, o desgaste dos jogadores lá dos jogos no começo do ano, que basicamente não serviram de nada, né? Contra o Iporá, contra o Craque, jogos difíceis, gramados pesados. Hoje, os jogadores estão cansados, muito por conta de partidas como aquelas. E não é uma Série A de Campeonato Brasileiro, não é Sul-Americana, não é Copa do Brasil, que acaba tendo poucos jogos e, obviamente, a parte financeira sendo muito maior. Então, eu diria que o Goiás dá chances no Campeonato Goiano. Utilizar lá os garotos para agora, quando chega na Série A, você não ficar com aquela dúvida, e se colocar esse cara na primeira divisão, será que ele vai dar conta?